Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais enigmáticos da humanidade: os 70 sábios. Vamos explorar as origens, significados históricos, espirituais e esotéricos, incluindo a força do número 70, e a função desses sábios como guardiões da sabedoria universal. Desde tempos remotos, a humanidade sempre buscou reunir a sabedoria em forma de assembleias, conselhos ou círculos de iniciados. Entre todos os símbolos que atravessam culturas e religiões, poucos são tão ricos quanto a ideia dos 70 sábios, que se erguem como pilares da memória coletiva, guardiões de tradições secretas, e representantes da multiplicidade de interpretações do sagrado. Mais do que figuras históricas, eles são arquétipos, expressões da própria diversidade da mente divina refletida no espelho humano. A origem entre os anciãos de Israel. Na tradição bíblica, encontramos o primeiro e talvez mais forte registro desses sábios no livro de Números, quando Moisés, fatigado pelo peso de conduzir o povo no deserto, foi orientado por Deus a escolher 70 homens de confiança, líderes das tribos, para partilhar o espírito de profecia. Esses anciãos não apenas auxiliavam na administração, mas também simbolizavam que a sabedoria não poderia residir em um único homem, por mais iluminado que fosse, mas precisava se expandir em múltiplas vozes. Moisés era o guia, mas o eco de sua visão se multiplicava em 70 espelhos vivos. Essa tradição se enraizou de tal maneira que mais tarde se associou à criação do Sanhedrin, o grande conselho que governava Israel e julgava as questões mais difíceis, formado por 70 sábios que representavam a plenitude do povo e a totalidade da lei. O número não era arbitrário, mas carregava a essência da completude. A tradução da Torá e a Septuaginta. Outra tradição judaica de imenso peso conta que foram 70 sábios, alguns relatos falam em 72, que participaram da tradução da Torá do hebraico para o grego, naquilo que ficou conhecido como Septuaginta. A história, envolta em elementos místicos, narra que esses homens foram reunidos em Alexandria pelo rei Ptolomeu II Filadelfo. Separados em câmaras distintas, todos produziram a mesma tradução, palavra por palavra, sem que houvesse divergência entre eles. O prodígio não apenas legitimava a obra como sagrada, mas também simbolizava que a sabedoria divina podia se revelar na diversidade dos intérpretes sem perder sua unidade. Essa narrativa reforça a imagem dos 70 sábios como espelhos da unidade divina, capazes de traduzir o indizível para diferentes línguas e povos. Representam a ponte entre mundos, o equilíbrio entre tradição e inovação, entre o oculto e o revelado. O número 70 é sua força simbólica. O número 70 atravessa diversas tradições como um número de totalidade. Na visão antiga, havia 70 povos na terra, descendentes dos filhos de Noé, o que significava que os sábios representavam não apenas Israel, mas todos os povos e culturas. A sabedoria, portanto, não era excludente, mas inclusiva e universal. Na mística judaica, fala-se das 70 faces da Torá, cada uma representando uma forma de interpretar o texto sagrado. Cada sábio poderia corresponder a uma dessas faces, revelando que a verdade é poliédrica, multifacetada e infinita em profundidade. No Zohar, obra fundamental da Cabala, o número 70 está associado às emanações ocultas do divino e à plenitude da criação. No cristianismo, o número também surge, Jesus enviou 70 discípulos para anunciar sua mensagem, Lucas capítulo 10 versículo 1, ecoando o mesmo arquétipo da sabedoria multiplicada. No Islã, o número aparece em hadites e relatos místicos, indicando conselhos invisíveis de santos e sábios que sustentam espiritualmente o mundo. O 70, portanto, torna-se universal. Os sábios como guardiões do mundo. Na tradição esotérica, fala-se que o mundo nunca está desamparado. Pois sempre há um conselho oculto de sábios ou iniciados que, mesmo invisíveis, conduzem a humanidade. Essa ideia ressoa nos 70 sábios. Eles são vistos como pilares, sustentando a ordem cósmica, intervindo nos momentos de crise, e trazendo a garantia que a chama da sabedoria jamais seja extinta. Em algumas tradições sufis, encontra-se a crença nos Abdal, santos ocultos que em número fixo, sustentam o equilíbrio espiritual da Terra.
Embora variem os números, às vezes 7, às vezes 40, às vezes 70, a essência é a mesma, e sempre existem homens e mulheres de sabedoria, conhecidos ou anônimos, que mantêm vivo o elo entre o divino e o humano. Os 70 sábios como arquétipos. Do ponto de vista filosófico e simbólico, podemos entender os 70 sábios como um código arquetípico. Cada sábio representaria uma qualidade, um aspecto da vida ou da consciência humana. Um traria a sabedoria da justiça, outro a da música, outro a da cura, outro a da contemplação, e assim por diante. Juntos, compõem uma tapeçaria da totalidade da experiência humana. Se o homem comum enxerga apenas uma fração da verdade, os sábios, em conjunto, revelam a verdade em sua multiplicidade. Assim, o círculo dos 70 se torna um espelho da própria natureza divina, uno em essência, múltiplo em manifestações. Paralelos com outras culturas. Embora a expressão os 70 sábios seja mais forte na tradição judaica, paralelos podem ser traçados em outros povos. Na Grécia, falava-se dos 7 sábios, legisladores e pensadores que marcaram a base da civilização helênica. Esse número menor já apontava para a pluralidade da sabedoria, mas há textos tardios que sugerem conselhos maiores, como se o princípio fosse sempre o mesmo, reunir vozes distintas para formar uma harmonia de pensamento. Na Índia, textos antigos falam dos rishis, sábios videntes que receberam os hinos védicos. Embora o número tradicional seja 7, há passagens que falam de grupos mais numerosos, aproximando-se da ideia de assembleias espirituais. O importante é a noção de que o conhecimento supremo não é obra de um indivíduo isolado, mas de uma corrente de consciências despertas. Na China, encontramos a ideia dos sábios da antiguidade que, em diferentes eras, transmitiam as bases da ordem celeste. Cada dinastia evocava o nome de sábios ancestrais para legitimar sua autoridade. Mais uma vez, a sabedoria aparece como coletiva, guardada por assembleias invisíveis. O conselho oculto. Há correntes esotéricas modernas que retomam essa ideia sob o nome de Grande Fraternidade Branca, ou Conselho dos Mestres Ascensos, entidades espirituais que orientam o destino humano. Embora essas formulações pertençam a correntes recentes, o arquétipo remonta aos antigos 70 sábios, um colégio de consciências iluminadas que partilham o cuidado pela humanidade. Cada um deles seria responsável por uma área, ciência, artes, espiritualidade, leis, curas, mistérios, em conjunto, dariam equilíbrio à marcha do mundo. O arquétipo dos 70 sábios é, portanto, eterno. Sempre que o mundo parece perder-se na escuridão, há uma lembrança, um mito ou um relato que aponta para eles, como se fossem sentinelas invisíveis que velam pela chama da luz. O ensinamento oculto. O que os 70 sábios ensinam, em última instância, é que a verdadeira sabedoria não está em uma só voz, mas na harmonia de muitas. Aquele que se julga dono da verdade é apenas uma centelha isolada, aquele que busca ouvir a multiplicidade encontra a plenitude. É como um feixe de luz que, ao atravessar um prisma, revela-se em 70 cores distintas, cada uma essencial para compor o arco-íris. O mito dos 70 sábios convida o ser humano a reconhecer que a verdade é plural, que o caminho da evolução não é solitário, mas comunitário, que a sabedoria não é um trono, mas uma assembleia. Os 70 sábios não são apenas personagens de um passado distante ou de uma lenda sagrada, eles vivem como símbolos atemporais da busca coletiva pela verdade. Representam que a sabedoria não se esgota em um homem, nem em uma tradição, nem em um livro, mas floresce na soma das experiências, nas diferentes faces do sagrado que se revelam em cada cultura e em cada ser humano desperto. O conselho dos sábios é eterno, ecoando através de gerações. Onde houver sede de justiça, amor pelo conhecimento e desejo de compreender o mistério da vida, ali ressoará sua voz. Cada buscador sincero pode se tornar por um instante, parte desse círculo. Porque no fundo, os 70 sábios não estão apenas em textos antigos, eles habitam em nós, em nossa capacidade de ouvir, aprender, compartilhar e refletir a luz da verdade. Assim, o ensinamento final é claro, somos chamados não a seguir um sábio, mas a despertar o conselho inteiro dentro de nós. Pois a verdadeira sabedoria é coletiva, universal,
plural, se é dessa união que se ergue a ponte entre a terra e o divino. A você que permaneceu até aqui, deixo o meu muito obrigado. E também desejo a você todas as energias e vibrações positivas que o universo pode emanar.